palmas um pouquinho mais forte. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graça e paz, igreja. Amém. Fica de pé por um momento, por gentileza. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, que é o tema que nós temos trabalhado esse mês, tema que aprove Deus colocar no coração do nosso pastor. E diga-se de passagem que não é um tema tão simples de ser tratado, principalmente para nós como cristãos, quando a gente se vê confrontado por esse texto e o que é de fato fruto do Espírito. Muitas vezes nós somos colocados contra a parede. E na maioria das vezes a nossa consciência, ela quer fazer o quê? Ela quer nos acusar. Porque quando lemos amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, olhamos para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, para os nossos relacionamentos e falamos: meu Deus, como eu estou distante. Mas o fruto é uma realidade na vida do cristão, ainda que muitas vezes o seu desenvolvimento seja quase imperceptível, ele está acontecendo. Então vamos ler esse texto aqui, Gálatas 5. Eu quero ler só o verso 22 e o verso 23, porque depois eu quero ir para outro texto, lá em João capítulo de número 15. Então aqui a gente vai ser mais breve, lá a gente vai ler um pouquinho mais. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, ou em algumas versões, fidelidade, mansidão, temperança, ou na sua versão pode estar domínio próprio, equilíbrio, são traduções equivalentes. Verso 23, contra essas coisas não há, contra essas coisas não há. Agora a gente vai fazer um negócio diferente aqui. Eu vou ler o versículo de número 22, e conforme eu for falando acerca das características do fruto do Espírito, você vai dizer bem forte: eu tenho. E se você não tiver, você vai estar profetizando nessa noite. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Por que está ficando fraco? O amor estava forte, na longanimidade começou a baixar o volume. Fé, mansidão, aleluia. Que igreja maravilhosa, pastor Aziel. Domínio próprio. Agora eu vou fazer a mesma cara do pastor Aziel, ó. Aleluia. Contra estas coisas não há lei. Agora senta aí, por favor. Eu não quero te cansar. Vai lá para João, capítulo de número 15. Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo de número 15. Verso de número 1. Estou ouvindo barulho de página, quero esperar você achar. Quem achou diz amém. Aqui já.
Eu sou a videira verdadeira, Jesus dizendo, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele atira. Porém, Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que esse dê mais fruto. Vocês já estão limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estejam em mim e eu em vocês, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim vocês também não poderão, se vocês não estiverem em mim. Eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Então perceba que existe uma crescente naquilo que Jesus espera de mim e de você. Perceba que no começo do capítulo ele diz, aquele que está em mim dá fruto. E se ele dá fruto, meu Pai limpa ele para que ele dê mais fruto. E no versículo de número 5 ele diz, aquele que está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Então a vida do cristão que foi enxertado na videira, ela não pode viver em estagnação. Se você estagna, ou se o seu rendimento não é progressivo, alguma coisa no processo de relacionamento com o seu Cristo está errado. Isto é claro, eu quero que vocês produzam fruto, mas com o tempo mais fruto, e conforme vocês forem se aperfeiçoando, é muito. 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão tudo o que quiserem, e vos será feito. Agora eu pergunto, quantos aqui, apesar de acreditarem em Cristo Jesus, de depositarem nele a sua fé, de depositarem nele a sua confiança, de terem ele como Senhor da sua vida, em algum momento oraram, pediram, clamaram, mas não tiveram a oração respondida? Mas Jesus não está falando, se as minhas palavras estiverem em vocês, ora, se as palavras de Cristo estiverem em nós de fato, qual é a probabilidade de nós pedirmos algo que não procede dele? Porque a partir do momento que as palavras dele habitam em mim, logo a minha oração é condicionada às palavras dele que em mim habitam. Então, quando nós falamos pedir algo em nome de Jesus, não é simplesmente uma mandinga gospel. Não, em nome de Jesus isso aqui vai acontecer. Não, eu profetizo que em nome de Jesus vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Não que isso seja errado, não. Isso faz parte da nossa cultura. Oramos em nome de Jesus, expulsamos demônios em nome de Jesus. Mas quando falamos em orações, petições em nome de Jesus, nós não estamos falando simplesmente de orar e no final da oração falar em nome dele, ou usando simplesmente o nome dele. Orar em nome de Jesus, pedir em nome de Jesus, é pedir o que Cristo pediria. E o que Cristo pede não é egoísta. O que Cristo pede não é simplesmente para o nosso deleite. É por isso que Tiago, quando está escrevendo a sua carta, ele diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, para gastarmos em nossas próprias vontades. Agora olha, verso de número 8. Nisto é glorificado o meu Pai,
que vocês deem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Então o meu fruto, ele precisa obrigatoriamente glorificar o Deus. O fruto que eu gero, ele precisa reverberar na glória do Deus em quem eu creio. Verso 9: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permaneçam no meu amor. Agora olha, se guardarem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus está dizendo, existe aqui uma condicional. Se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês permanecerem, se as minhas palavras estiverem em vocês. No capítulo de número 15 de João, você vai encontrar muitos se. Lembra de Deuteronômio? Quando Moisés está repetindo a lei, ele diz, olha, se vocês quiserem, e quem não quer comer do bom e do melhor, mas ele segue, e obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Verso 11: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vocês e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos, se, de novo, fizerdes o que eu vos mando. Já não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho chamado vocês de meus amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai tenho-vos feito conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Olha que coisa linda isso aqui. Eu não estou aqui hoje porque eu escolhi a Ele. Talvez hoje você saiu da sua casa dizendo, não, eu estou tomando uma decisão de ir à casa do meu Deus. Quando na verdade, antes que você soubesse, o Espírito de Deus, como disse Paulo, já operou em você tanto a vontade quanto a ação para estar aqui, porque o seu Deus olhou para você e disse, eu quero você como parte do meu povo. É Ele que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirem ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Feche teus olhos rapidinho. Pai, nós amamos o teu nome. A tua palavra é poderosa, ela é verdade. A tua palavra cura, liberta, transforma, santifica. Tua palavra direciona. Tua palavra acalma os ânimos, nos livra de toda amargura, de todo medo, de toda insegurança. E nós estamos aqui nessa noite vulneráveis à tua palavra. Não com olhos altivos, não com um coração orgulhoso, mas com um coração contrito, que reconhece que sem a tua misericórdia nada somos. Fala conosco e conforme a tua palavra, Senhor Deus, por ministrada, que ela encontre em nosso coração morada e que sejamos transformados para a glória do seu nome. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você ama Jesus? Ama mesmo? O amor, ele independe do desempenho, ainda que o desempenho seja uma consequência daquele que ama, porque de fato quem ama se empenha, e quem se empenha
investe para que aquilo que está sendo feito com relação ao outro seja sempre melhor. Primeira carta de João, João escreve dizendo que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não pode ser aperfeiçoado no amor. É por isso que quando Paulo começa a falar acerca do fruto do Espírito, a base das suas características de fato é o amor. Em outro lugar, Paulo escreveu: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profecias, a operação de maravilhas, ainda que eu fosse bondoso, ainda que eu fizesse grandes obras, ainda que eu fosse excelente em tudo que é feito, se eu não tivesse amor, isso de nada valeria. A questão do amor é algo tão intrínseco à pregação do Evangelho, que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Logo, o amor bíblico, ele não está condicionado a um simples sentimento. Porque no século em que vivemos, o amor é condicionado àquilo que sentimos. O amor bíblico é um posicionamento, é uma decisão, é uma entrega. Falar de amor num contexto onde estamos cercados pelo hedonismo não é simples. E quando a gente lê Gálatas, a gente tem uma dificuldade ainda maior, porque o amor aqui é comunitário. A gente tem que transpor um contexto histórico, cultural, para tentar entender o que está acontecendo na igreja da região da Galácia, para só então a gente chegar no ponto alvo do tema desse mês. Sem sombra de dúvidas, a igreja da Galácia é uma igreja que foi plantada por Paulo, muito provavelmente em sua primeira viagem missionária, talvez até no tempo em que Paulo vive no anonimato por alguns anos. E Paulo agora está lidando com uma classe de falsos pregadores que estão querendo inserir na igreja da Galácia aditivos ao evangelho que por ele foi pregado. Paulo prega o evangelho da liberdade, o evangelho da justificação pela fé, o evangelho onde o fruto é produzido pelo Espírito e não pelos esforços humanos. E agora Paulo recebe a notícia de que os Gálatas estão querendo, como gentios convertidos ao evangelho, aderir a práticas judaizantes. E quais práticas são essas? Circuncisão, guarda dos sábados, guarda das festividades, dos meses. Paulo está lidando agora com uma classe de pregadores que está dizendo aos Gálatas: olha, se vocês aceitaram a Cristo, se vocês aceitaram o evangelho, se vocês reconheceram o Senhor de Israel como o Senhor da vida de vocês, isso é bom, mas agora é necessário que vocês também tenham a prática da lei. E os irmãos da Galácia estão entrando nessa onda. É por isso que no capítulo 1, Paulo se apresenta de forma veemente e com espanto. Ele chega dizendo: olha, quem está escrevendo aqui é Paulo, apóstolo chamado não por homens, não reconhecido por homens. Porque se vocês estão dando ouvido a homens acerca de uma falsa doutrina, eu quero dizer para vocês que a doutrina que eu recebi não procede de homens. A doutrina que eu recebi é pura da parte de Jesus Cristo.
Paulo se surpreende dizendo: olha, me surpreende que tão depressa vocês passaram da verdade do evangelho em qual vocês foram instruídos para essas penosas práticas da lei. Paulo, como um pastor local e itinerante, carrega uma preocupação. Então aqui ele quer ter uma ação profilática. E na medicina, ter uma ação profilática é impedir que uma infecção se espalhe pelo organismo de uma pessoa. Paulo está escrevendo porque ele percebe que os irmãos estão se desviando, eles foram contaminados. E ele diz: não, voltem aqui, prestem atenção. Cristo vos libertou, não para que vocês estivessem sobre o aio da lei, sobre o medo da insegurança de por não estarem praticando, vocês não vão fazer parte do povo de Deus. É por isso que no capítulo de número 2, ele diz que quando ele foi até o concílio de Jerusalém, e Pedro, Tiago e João perceberam que Deus estava operando através da vida dele com aqueles que são da incircuncisão, ou seja, aqueles que não são participantes da cultura judaica, eles lhe estenderam a mão, dizendo: olha, é necessário somente que vocês se abstenham da imoralidade sexual, da comida sacrificada a ídolos. No verso de número 16, Paulo diz no capítulo 2, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fidelidade de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A gente tem uma dificuldade porque hoje nós não temos atrito com a Torá. Nós não temos atrito com os rituais judaizantes. Mas se a gente fosse trazer para o nosso tempo, a gente poderia dizer que uma igreja sadia estava aderindo ao legalismo. E o que é o legalismo? O legalismo é o sentimento que eu tenho de que, por fazer algo a Deus, eu vou obter a sua graça. Como que isso funciona? Se eu orar mais, Deus me amará mais. Se eu jejuar mais, Deus me verá mais. Se eu ler mais a Bíblia, Deus me atenderá mais. Isso é legalismo. Se eu usar uma roupa mais comprida, eu serei mais santo. Se eu falar de tal maneira, andar de tal forma, viver assim, viver assado, então eu alcançarei o favor de Deus. E é impossível alcançar o favor de Deus. E alguns perguntam: então por que a lei veio? A lei veio para nos mostrar basicamente duas coisas: o quão perfeito e quão alto é o padrão de Deus, e o quão falho e miseráveis e aquém daquilo que Deus espera nós somos. A lei revela a nossa impotência. A lei revela o quanto somos miseráveis. A lei revela o quanto somos pequenos. A lei revela o quanto somos impotentes. Porque por mais que eu e você nos esforcemos para não fazer o que é errado, o que acontece? Hora ou outra a gente tropeça. Hora ou outra a gente cai. É por isso que em Romanos capítulo 7 Paulo escreveu: olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu estou fazendo. Mas aí vai uma notícia para acalmar o meu e o seu coração. Se você não consegue praticar o bem que você quer, isto é um sinal que o Espírito de Deus já habita no seu coração. Porque em nós não existe vontade de bem. Eu gosto muito de uma fala de João Calvino, onde ele diz: tudo que existe de bom em mim é Cristo.
E tudo que existe de ruim sou eu mesmo. Então, quando Paulo diz o bem que eu quero fazer eu não faço, ele está dizendo, olha, habita em mim, não pela minha força, o bem. Mas eu me vejo numa luta contra a carne. E aí o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. No capítulo 5 de Gálatas, no verso 16, Paulo diz, digo porém, andai em espírito, e vocês não cumprirão a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então existe uma vontade. É por isso que quando o homem se converte, e todos vocês que nasceram de novo vão entender o que eu estou falando aqui agora. Quando o homem nasce de novo e se converte, nós temos a triste impressão que as coisas pioraram. E de fato pioraram, porque até o marco de Cristo Jesus na nossa vida, o que impera em nós é simplesmente o nosso desejo, o nosso eu. Então não existe oposição àquilo que se quer fazer. É por isso que quando você não era convertido, se tu quisesse beber, tu ia lá e enchia a cara. Se tu quisesse se drogar, tu ia na primeira biqueira que tu conhece, comprava 1 grama, 2 gramas de pó e cocaína e passava a noite doidão. Se você quisesse deitar com alguém porque você estava com vontade, você ia até o primeiro prostíbulo, pagava e consumava o ato que você tanto queria. Então, não existia dentro de você guerra, confronto e nem nada que se colocasse entre você e o seu desejo. Havia, de certa forma, uma liberdade. Mas um dia, você ouviu uma voz te chamando. E você ouviu uma determinada pregação do Evangelho. E você ouviu falar de um tal Nazareno chamado Jesus Cristo, que salva, cura, liberta, transforma, santifica e concede uma alegria que não é passageira. E você acreditou naquilo que você ouviu. E no momento que você acreditou naquilo que você ouviu acerca desse Cristo, Ele olhou para você e te selou com uma marca. E essa marca é a presença do Espírito Santo, que sinaliza o nascimento do novo homem. A partir desse momento, por mais que você quisesse, a sua vida nunca mais foi a mesma. Você nunca mais conseguiu beber com a paz que você bebia. Você nunca mais conseguiu se prostituir com a paz que você prostituía. Você nunca mais conseguiu se drogar como você se drogava. Você nunca mais conseguiu viver do jeito que você queria viver, porque a partir daquele momento, duas naturezas habitavam dentro de você. E aí começou uma guerra. A sua carne dizendo, eu quero, e o Espírito dizendo, vai não, que aqui é melhor. O homem interior dizendo, eu vou, e o Espírito puxando, dizendo, vai não. E por algumas vezes nessa batalha, você empurra o Espírito para o canto e faz a vontade da carne, mas você percebe que o resultado já não é mais o mesmo. Porque uma tristeza toma conta de você, porque você percebe que abriu mão de algo mais importante por algo tão passageiro. Eu gosto do que Martinho Lutero disse, e eu repito isso com frequência. Ele falou, eu pensei que o velho homem tivesse morrido nas águas do batismo. Mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Então eu preciso agora afogá-lo todos os dias. A vida com Jesus é o Espírito chegando em um quarto que te pertence. E que até o momento você pensa que tudo está organizado.
mas de repente ele chega e acende a luz. E você percebe que em meio ao caos, as escamas caem dos olhos, e aí você tem uma opção: ou você apaga a luz e finge que nada aconteceu, só que agora você já sabe que a bagunça faz parte da sua vida e você não consegue mais conviver em paz com aquilo. Ou você mantém a luz acesa e pede ao Espírito de Deus ajuda para arrumar aquilo que outrora estava tão bagunçado. Se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Agora olha o verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, que é o sexo fora do casamento, impureza, lascívia, idolatria. E a idolatria é diferente do que muitos de nós pensamos. Não é o simples ato de termos um objeto e colocarmos esse objeto como Deus da nossa vida e nos curvarmos a Ele. Porque muitas vezes a gente julga, condena os nossos irmãos católicos, apostólicos, romanos pelas suas práticas, mas a idolatria não consiste simplesmente nisso. A idolatria é o ato de dar a qualquer coisa na nossa vida um lugar que pertence a Deus. Então tem muitas pessoas que idolatram seus filhos. Tem muitas pessoas que idolatram seu casamento, seu esposo, sua esposa. Tem muitas pessoas que vivem na idolatria de viverem sua vida em prol do seu trabalho, do dinheiro, da busca do sucesso financeiro. Tem muitas pessoas que vivem na idolatria do corpo. O corpo se tornou o seu Deus. Então, as obras da carne são manifestas: feitiçarias, inimizades, contendas, ciúme, ira, peleja, separação, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Aí aqui vai um negócio que a gente pega, porque a gente fala que crente não bebe, mas crente come, que é uma beleza, irmão. E tem irmão que peca com força e está pecando. E a gente pensa que no que Paulo está falando aqui, ele está fazendo separação de pecados que são maiores e de pecados que são menores. E eu sinto dizer que não. Ele colocou tudo. Ele está dizendo: olha, a glutonaria é tão obra da carne quanto a imoralidade sexual. A bebedeira é tão obra da carne quanto a idolatria. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E depois que ele fala sobre as obras da carne, agora ele vem falar do fruto. Eu gosto desse contraste porque Paulo não usa obras da carne e obras do Espírito. Paulo usa obras da carne e fruto do Espírito. Porque diferente da obra, que em si é consumada no ato, o fruto ele é desenvolvido com o tempo. É por isso que muitas vezes a gente se pega em um dilema de pensar que nada está acontecendo. Mas o desenvolvimento do fruto, ele não pode ser medido do dia para a noite. Ele é medido com o tempo. Ninguém pode acompanhar o crescimento botânico. O pastor Aziel planta mexerica. Se ele plantar um pé agora e ficar lá olhando para esse pé, ele não vai ver nada. E vai ser insuportável ele ficar lá tentando ver alguma coisa acontecer. E a gente se converte, e a gente busca a Deus, e a gente pede a Deus, e a gente fica dessa maneira.
a gente quer ver alguma coisa acontecendo quase que. Mas somente o tempo. Ele planta hoje, vai para casa, na semana que vem, ele vai lá e percebe que alguma coisa mudou. Cresceu 1 metro, 2 metros, cresceu um pouquinho. Passado mais um tempo, cuidado, tratamento, água, adubo, fertilizante, pesticida, cuidado, foi embora, esqueceu, voltou de novo, cresceu mais um pouquinho. Lá em João capítulo de número 3, Jesus está conversando com Nicodemos, e Nicodemos está tentando entender quem é Jesus, o que Jesus está fazendo, o que está acontecendo. E Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a conversa continua. E Nicodemos, como um bom mestre da lei, quer dialogar com Jesus, quer dialogar com a própria sabedoria dentro do conhecimento. E mais uma vez Jesus fala: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus fala duas coisas: não pode ver e não pode entrar. Porque dentro desse relacionamento com Ele, a gente vai se desenvolver. Quem aqui é pai sabe, quando o seu filho nasce, você sai procurando nele as suas características. Você quer saber se o nariz é parecido, de quem que é a orelha, puxou o olho de quem, o cabelo é meu, o cabelo é dela, e o pezão, puxou do pai ou da mãe? E a cor, é branquinho ou é moreno? Ou foi como nos meus, saiu café com leite? Então você procura características que são inerentes ao nascimento. Quando Jesus diz: é necessário que você nasça da água e do Espírito, Ele está dizendo isso porque no novo nascimento, o filho vai carregar essas características do pai. É impossível que se desenvolva o amor, é impossível que se desenvolva a longanimidade, é impossível que se desenvolva a fidelidade, a bondade, a benignidade, o equilíbrio, o domínio próprio, sem que tenhamos nascido daquele que nos gerou. Porque é no nascimento que eu herdo as características do meu pai. Agora, assim como existem características inerentes ao nascimento, existem também características que são conquistadas pela convivência. Conforme o nosso filho vai crescendo, conforme seus filhos vão crescendo, conforme você que é filho vai crescendo ao lado do seu pai, caminhando, acordando, vivendo, tomando café, trabalhando, estudando, conversando, brincando, sem que você perceba as características que você tinha por natureza agora vão se aperfeiçoando e você vai se tornando cada vez mais parecido. Aquele que é nascido do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. É por isso que com Nicodemos Jesus diz: olha, o Espírito sopra para onde quer, e você não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai, e é assim todo aquele que é nascido do Espírito. Então é algo que acontece de maneira orgânica. A partir do momento que existe em nós esta preocupação exacerbada de ser, a gente freia uma ação voluntária do Espírito. Porque isso tem que ser natural. Isso tem que acontecer no seu dia a dia, na sua convivência com Ele, na sua rotina, na oração, na leitura da palavra, na convivência, nas renúncias. Não existe nada, nenhuma característica que é apresentada por Paulo aqui,
que não tenha o seu ápice em Cristo Jesus. É por isso que é tão importante a gente voltar para João 15 que a gente leu, quando Jesus diz: olha, vocês precisam estar em mim, porque eu sou a fonte. Vocês são participantes da seiva que vem de mim. E aí, se vocês estiverem em mim, e se as minhas palavras estiverem em vocês, então sim as coisas vão dar certo. E eu gosto disso, porque é uma reciprocidade aqui. Não é só Ele que está em mim, não é só eu que está nele, ambos estamos um no outro. Eu gosto do Salmo 51, porque quando Davi cai com Batseba, ele entra no templo e, diante de tantas coisas que ele fala, e não são poucas, o Salmo 51 é maravilhoso, ele diz duas coisas que me chamam a atenção. Ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Eu não quero perder essa presença na minha vida. Mas aí ele diz: e também não me lances fora da tua presença. Eu quero a tua presença em mim, Senhor. E eu quero continuamente estar na sua presença. Eu quero que o Senhor esteja em mim. E eu quero estar no Senhor, a ponto de que a minha natureza se confunda com a tua, a ponto de meu comportamento se tornar tão semelhante ao do Senhor, que as pessoas olhem para mim e digam: eu sinto Jesus, eu sinto o cheiro de Jesus em você, eu ouço graça nas suas palavras, eu vejo o amor dele em você, a alegria dele em você. Não existe amor maior do que esse, aquele do que dá a vida pelos seus amigos. Amor, alegria. Lá no Êxodo 5, o nosso Deus, que é um Deus festivo, falou para Moisés: Moisés, fala com o faraó o seguinte: libera o meu povo, para que eles me façam festa no deserto. Deus quer que você se alegre. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Foi multiplicando o vinho para que a alegria de uma família não acabasse. Eu vou dizer algo da parte de Deus aqui. Tem famílias aqui que a alegria está no finalzinho. Mas o Espírito me diz nessa noite que Ele é especialista em multiplicar o que está acabando. A alegria não vai acabar. Jesus vai reacender essa chama, esse amor, esse carinho, esse prazer, essa comunhão, porque Ele está no casamento. Um dia você convidou Ele e Ele entrou, e onde Ele está, a festa não acaba. Faz parte da natureza de Jesus a paz. Quando Jesus é morto, crucificado, eu já estou encerrando, os discípulos se trancam com medo, e quando Jesus se põe no meio deles, a primeira coisa que Jesus diz é: paz seja convosco. Ele é longânimo, porque mesmo sabendo que Judas o trairia, Ele deu a oportunidade de Judas pegar o pão e molhar no seu prato. Ele sentou Judas numa cadeira e lavou os seus pés. A longanimidade de Jesus espera que o homem se arrependa, e a sua bondade se move em direção a nós. Quantos milagres de Jesus nós vimos que não houve clamor, não houve petição? Quantas vezes não pedimos, não clamamos, não falamos, mas é a bondade de Deus que se move em nossa direção? Quantas vezes o escritor diz: e Jesus, movido de íntima compaixão, Ele tem essa extraordinária atitude de olhar para nós, para nossa miséria, e dizer: não, ainda que você não peça, eu quero fazer, eu quero a sua fidelidade, porque